Muito bem, gente. Vamos dar uma olhadinha nessa soma, né, que me falaram, que é o seguinte, ó, 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais não sei o quê. E isso aqui é uma soma infinita, né? Perceba o seguinte, né, quando ele está colocando essa soma aqui, ó, dessa forma, né? 1, 2, 4, 8, 16, né? Seria o quê? Soma S, que é igual a 1 mais. Aí foi colocado esse 2 em evidência. Então, colocou esse 2 em evidência. Então, aqui fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, aqui é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Só que esse 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 já está indo ao infinito. É esse aqui, é essa soma que está aqui. Portanto, tudo isso aqui que está entre parênteses é o próprio S. Então, soma S que está aqui. Então, aqui fica 2S. Aí o que vai acontecer? Esse 2S vem para cá. E fica S menos 2S, que é igual a 1. 1S menos 2S, aqui é como se fosse 1, fica menos S. Menos S igual a 1, portanto S igual a menos 1. A pergunta que me fizeram, isso está certo? Isso está correto? Bom, né? Observe o seguinte, né? O problema é que a soma é de infinitos termos. Então você vai até o final, vai até sei lá quantos termos. Então infinitamente, não termina. E ele quer saber qual vai ser a soma disso, tá certo? Para termos finitos, então vamos supor que o n igual a 4, então seria 1 mais 2 mais 4 mais 8, tem 4 termos, por isso faço n igual a 4. Essa soma aqui vai dar 15. E aí vamos fazer o seguinte, ó, S menos 2S. Então vou multiplicar por 2 aqui, tá certo? Aí nós temos o quê, ó? Como estou multiplicando por 2 o que tem aqui em cima, então aqui 1 vezes 2. Aqui fica 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2. Então nós temos 2, 4, 8, 16. E eu vou subtrair o de cima com o de baixo. Subtraindo, tá vendo que esse 2 cancela com esse 2, esse 4 com esse 4, esse 8 com esse 8. Aí nós temos quanto? Menos S é igual a 1 menos 16, porque isso aqui é menos, né? Então aqui fica 1 menos 16. Aí o que nós temos? Menos S é igual a menos 15, tá certo? Então aqui fica menos 15, né? E portanto negativo negativo se torna o quê? Positivo, S igual a 15. Então a soma é 15. Então se você fizer essa soma 1 mais 2 mais 4 mais 8 dá 15 e acabou, tá certo? Então não tem problema quando você tem finitos, termos finitos, né? N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 20, N igual a 1 milhão. Não tem o menor problema. O problema acontece quando é infinito, infinitos termos. Isso aí realmente é um problema, tá certo? Então vamos observar aqui, ó. Aí vamos observar a seguinte situação, né? Que vamos colocar aqui, ó, uma formulação para termos finitos. E depois a gente vai extrapolar para termos infinitos. Vamos colocar aqui ó, o 1 como A1, 2 como A2, 4 como A3, 8 como A4. Então nós temos A1, A2, A3, eu estou generalizando, tá? A6, A7, A8, sei lá. Mas aqui para termos finitos, tá bom? Então S igual. Aqui eu vou colocar como A1. E quem que é o A2? Bom, o A2 vai ser o número anterior multiplicado por uma razão, tá? Essa razão eu vou chamar de Q. Razão Q. No caso aí seria 2. Então, o que está acontecendo aqui? Seria A1 vezes Q. E esse 4 aqui, ó, seria o quê? A1, que é ao quadrado. Porque seria o primeiro vezes o segundo, né? Razão duas vezes. Então, estou multiplicando duas vezes aqui, ó, em relação ao primeiro. E esse aqui, estou multiplicando 3 vezes em relação ao primeiro. Por isso que fica Q elevado a 3. E aqui vai embora, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse negócio aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar tudo aqui por menos QS. Então, eu vou fazer S menos QS. Aí, o que vai ter o quê? Aqui, quando eu multiplico por Q aqui, ó. Então, é 1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q ao cubo, A1 vezes Q à quarta. Só que nota o seguinte, ó. Esse corta com este corta com este corta com este, até que você vai cortar todos eles. Quando você corta, você observa que o que vai sobrar é só o primeiro termo desse S aqui e o último termo do QS. Então, o último termo do QS vai ficar isso aqui, tá? Portanto, aqui, ó, subtraindo este menos esse, como nós fizemos daquela outra forma, né, anteriormente, S menos QS é igual a 1, que é esse, menos esse, né, porque tá como é negativo aqui, então aqui vai ficar negativo. Menos a 1, que é elevado a N.
Aí você vai ter o quê? 1 menos Q, o S coloca em evidência, que é igual a 1 menos A1, que é elevado a N. Então, nós temos o quê? Uma soma. Essa soma é A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, o Q é a razão, é aquela razão que está multiplicando. Da forma como a gente estava fazendo aqui, né? Nós estamos multiplicando por 2. É só isso, nada demais, tá bom? Só que isso aqui é para termos finitos. Então, 20, 30, 80, 125 termos. Aí você usa isso aqui, tá? O problema é quando você tem uma outra questão aqui para infinitos termos. Então vai ter duas categorias. A razão, se for maior do que 1, o que vai acontecer? Se for maior do que 1 e indo para o infinito, então quero termos infinitos, esse q elevado a n vai virar o quê? Infinito. Porque esse q, módulo de q maior que 1 pode ser 2, 3, 4, 2,5, 5,5, 2,3, alguma coisa assim, acima de 1. Quando você tem esses termos aqui e esse n vai ao infinito, quer dizer o quê? Q elevado a 2. Então vamos supor, 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, tá? E assim por diante, né? 32. Então isso aqui vai o quê? Vai indo para o infinito, né? Então você vai elevando isso aqui ao infinito. Portanto, essa soma, todas elas aqui, ó, a soma, ele vai divergir, tá certo? Então, quando a gente vai fazer daquele jeito aqui, ó, como ele está querendo colocar, nesse primeiro termo aqui, ó, ele vai divergir, porque você está multiplicando por 2, ó. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, vai aumentando cada vez mais. Agora, o que vai acontecer é quando você tem, não multiplicando por 2, por 3 ou alguma coisa acima de 1. É quando você vai estar multiplicando alguma coisa do tipo meio, 1/3, 2/3, tá certo? Então, o módulo dessa razão é menor do que 1, tá? Quando isso acontece, como o módulo dessa razão é menor do que 1 e o n tende a infinito, então esse q aqui, por exemplo, é 1 sobre 2 e esse aqui é infinito, isso aqui tudo vira o quê? Vai tender a zero, tá? E por que vai tender a zero? Ele vai tender a zero por esse motivo aqui, ó, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Então, vamos supor aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 1, né? N igual a 1, aqui vai ficar quanto? 1 sobre 2. Agora, vamos supor 1 sobre 2 elevado a 3. Isso aqui vai ficar quanto? 1/8. Olha só. Tá vendo que esse valor aqui, que é esse aqui, ó, o N, se aumentar isso aqui, e essa razão, esse aqui, essa base aqui, for menor do que 1, isso aqui vai o quê? Diminuir cada vez mais. Diminuir tanto que vai tender a zero, que está aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer então? Ó, o que vai acontecer com essa soma, né? O número, então, ele vai tender para algum número. Então, ele vai ter uma convergência. Então, vai ter uma solução. Então, o que vai acontecer é o seguinte, você tem que observar esse Q aqui, ó. Tá? A razão. Se ele está multiplicando por 2, por 3, por números inteiros maior do que 1, ele vai divergir, não vai ter resposta. Tá? Vai ficar isso aqui, ó, diverge. Agora, se ele estiver multiplicando o anterior, né, por meio, por 1/3, 2/3, alguma coisa que seja menor do que 1, então vai ter uma convergência. E aí vai dar algum número, ok? Então aqui, ó, então nós temos assim, ó, termos finitos, e agora vamos ver em termos infinitos. Em termos infinitos, esse q elevado a n. Então, o módulo de q menor do que 1, n tendendo a infinito, isso aqui, ó, vai ficar zero, ó. Isso aqui vai a zero. Por isso que fica A1 vezes 1, que é A1, tá certo? Então, A1 vezes 1 A1 vezes 1 vai dar A1, que está aqui. Sobre essa parte aqui não vai, né? Fica 1 menos Q. Então, esses aqui são os termos, soma dos termos infinitos. Então, aqui fica 1 sobre 1 menos meio. Por exemplo, isso aqui estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que essa razão que você está multiplicando o anterior seja sempre meio. Então, aqui fica 1 menos meio. Se a razão anterior foi meio, então fica 1 sobre 2, que é o quê? 2. Então, ele vai convergir para um número. Agora, se essa razão for maior do que 1 e você quer que seja termos infinitos, infinitos termos, então essa soma vai divergir, vai para o infinito. Ok? Bom, gente, basicamente é isso. Tá certo? Até mais.